Se a natureza não precisa de perfeição para florescer, por que que nós achamos que precisamos de perfeição? Vamos continuar nosso bate-papo sobre procrastinação. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o perfeccionismo, o que está por trás do perfeccionismo, que está por trás da procrastinação. Mas não é só o perfeccionismo, vamos olhar várias camadas que estão por trás. Eu escrevi alguns tópicos que eu não quero deixar de falar para vocês. Eu coloquei aí a foto dessa flor nascendo a partir de um solo muito ressecado que faz uma alusão a um deserto. A natureza não tem barreiras para se manifestar, mas nós humanos também não temos, mas nós nos impomos, nós colocamos barreiras para manifestar aquilo que é ou que deveria ser natural, intrínseco, que deveria fluir de nós, mas nós colocamos barreiras. Vamos olhar um pouco para essas barreiras? Então vamos lá para a nossa pergunta. O que nós estamos esperando para começar? O que você está esperando para começar, para dar o primeiro passo ou para continuar algo que você já iniciou? Porque às vezes nós damos o start, nós começamos um movimento, vamos até um certo ponto, mas por algum motivo nós não nos damos permissão para continuar. A gente para o nosso movimento, né? Então, você sabia que procrastinar não é somente sobre comportamento, muito menos sobre preguiça. Tem gente que ainda tá nesse pensamento, vamos dizer assim, retrógrado, achando que procrastinação tem a ver com preguiça. Gente, pelo amor de Deus, vamos levar o inconsciente como um motivador para as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. O inconsciente é um ponto muito importante que a gente precisa olhar. Então, vamos pensar que a procrastinação, o comportamento de adiarmos as coisas que são importantes, que nos são caras, nós deixamos para lá ou deixamos para depois ou simplesmente não fazemos. Então eu dei para vocês o exemplo no vídeo passado. Se você não assistiu após esse vídeo, volta lá e assiste. Eu dei o exemplo de que eu, no meu sonho, nos meus desejos, eu gostaria de ter um canal aqui no YouTube que tivesse bastante seguidores, que tivesse funcionando todos os dias. Porém, eu estava parada, esperando o que? Não sei. O que que você está esperando para começar? Eu já comecei alguns canais, eu tenho esse mais um outro, Portadores da Luz. Já fiz vários movimentos, mas por algum motivo eu paro os meus movimentos. E nessa investigação de entender e descobrir a causa para esse efeito, porque o adiamento é somente o efeito, eu fui compreendendo, eu fui me inteirando dos meus motivos inconscientes e também fui me inteirando dos motivos dos meus clientes, de pessoas conhecidas, por que elas param o movimento delas. Então, parar o movimento, paralisar, se sentir estagnado, travado nos seus movimentos também é um efeito, é um comportamento que tem uma causa. Essa causa é uma escolha inconsciente, sim. Nós estamos escolhendo de forma inconsciente, claro, parar o nosso movimento, adiar e procrastinar. Então, essa causa, essa escolha inconsciente, ela esconde um sentimento mais profundo, que sim, pode ser o perfeccionismo. A princípio, pode ser, a gente tem a necessidade de ser perfeito, mas por quê? O que será que está por trás do perfeccionismo? O que que a necessidade de ser perfeito esconde? Então, eu coloquei aqui, ó, por que temos a necessidade de sermos perfeitos? Essa necessidade, a primeira instância, ela é uma ilusão. De quem? Do ego. Então eu vou trazer aqui um elemento muito importante para nós compreendermos o porquê nós agimos como agimos. Todos nós temos ego, um ego, que é uma camada da nossa personalidade. E o ego, ele não é uma entidade fora de nós, ele é uma camada nossa interna que tem a ver com o nosso pensamento. Em Um Curso em Milagres, que é uma das vertentes espirituais que eu estudo, diz que o ego, ele é um sistema de pensamento. E ele tem uma base, na verdade ele tem bases que nós,
conhecemos muito bem, você vai super se identificar. Uma delas é o medo, né? Outra é a separação, a escassez e a culpa. Essa é, vamos dizer assim, que é uma cadeira de 4 pernas, né? O ego se sustenta, né, nesses quatro pilares. Então, a necessidade do perfeccionismo é uma ilusão do ego. Segundo, a necessidade de ser perfeito esconde o quê? Uma codependência. Necessidade de aprovação fora de nós. Quando você está nesse movimento inconsciente de adiar os seus sonhos, as coisas que você deseja fazer, as inspirações que vêm para você e naquele momento você inventa uma desculpa. Eu falei para vocês que as desculpas mais toscas eu invento. É o meu cabelo que não tá legal, é porque eu tô com olheiras nesse dia, porque tem uns cravinhos aqui. Eu tenho várias desculpas que parece que tem a ver com a aparência. Nossa, você é muito vaidosa. Tem camadas mais profundas. Pode olhar que tem camadas mais profundas. Não é sobre a sua aparência. Não é sobre o seu corpo. Não é sobre o seu cenário. Por muito tempo eu fiquei parada por causa do cenário. Não é porque você não tem microfone ou porque você não tem um celular bom. Existem outros motivos, porque essas coisas externas, uma luz, um fundo, né? Tudo isso vem com o tempo. Você pode começar o seu movimento e os acessórios que você vai precisar vai vir. Eu tô dando exemplo da minha questão, que é gravar vídeos, mas adapte para suas questões. O que é que você quer fazer e quais são os acessórios que te impedem de fazer, mas que na verdade não tem nada a ver com esses acessórios. Tem a ver com a codependência, com a necessidade que nós seres humanos, como o pensamento de ego, né? Nós temos a necessidade da aprovação das outras pessoas. Temos necessidade de receber a valorização externa. Eu preciso que alguém fora de mim me veja como perfeito para que eu seja finalmente amado de forma incondicional. Na verdade, o ser humano tem uma necessidade intrínseca do nosso ser de sermos amados de forma incondicional. Nós já vamos entender um pouco mais sobre isso. O ego acredita que você precisa ser perfeito para ser digno do amor do outro ou digno de ser amado por Deus, pela fonte, pelo seu eu superior, pela espiritualidade, por aquilo que você acredita. Se eu te disser que você já é amado, no fundo, nós sabemos que somos amados, mas nós projetamos essa necessidade de amor num ser humano, porque a espiritualidade ela não está aqui fisicamente, ela está aqui de forma sutil. E quando nós estamos com o nosso pensamento no nível do ego, que é esse ruído mental, esse monte de pensamentos que eu acho que é a minha aparência, que é o meu corpo, tudo isso são ruídos na nossa mente, que eu acho que são os acessórios que eu não tenho, que é o cenário que eu não tenho, ou que eu não tenho clientes, ou que eu não tenho dinheiro para isso ou para aquilo. Percebe que tudo isso é ruído mental, é ego. Aonde há sofrimento psíquico, há ego. É só você analisar. O ego acredita que você precisa ser perfeito para ser digno do amor do outro. Nós espelhamos essa necessidade de ser valorizados, de sermos vistos e amados, que deveria ser de Deus, né, nas pessoas. Então, o que acontece? A ideia de perfeição do ego é baseada em critérios externos, fora de nós. Mas, na verdade, o sentimento de completude e perfeição, ele já está dentro de nós. Mas até que a gente entenda isso, nós estamos buscando esse sentimento fora de nós, essa perfeição fora de nós. E se você for olhar com mais critério, nós temos medo do julgamento, medo de errar, medo de não sermos amados, medo de não sermos aceitos, medo de não sermos validados. Assim, o perfeccionismo é uma forma de auto-ataque. Era aqui que eu queria chegar. Eu demorei muito tempo para perceber o quanto eu me auto-atacava, porque eu me sentia culpada por não fazer o que eu achava que eu tinha que fazer. Eu falei para vocês no vídeo passado que eu sinto a inspiração natural da centelha divina, do meu eu superior, de Deus em mim, o divino em mim, de vir aqui e gravar um vídeo, de ir lá no grupo do WhatsApp, eu tenho um grupo de WhatsApp que é gratuito, e gravar um áudio
uma novela da vida real, que é um quadro que eu gravo uma vez por semana. Eu sinto a inspiração de ir lá no Instagram e fazer um post, uma sequência de stories, mas por algum motivo eu me travo. E esse motivo é exatamente isso. Parece ser perfeccionismo, mas tem outras camadas mais profundas. E aí, quando eu entro nesse sentimento de me sentir indigna, né? Eu me auto-ataco porque eu estou sentindo culpa por algo que eu acho que eu deveria ter feito e não fiz. Aí me veio a palavra autoexigência. Autoexigência, autocrítica. O tempo todo estamos nos auto-julgando. Então, nós paralisamos. Então, o ego paralisa porque exige algo impossível. Perfeição na forma física. Aqui na fisicalidade, não é possível que a gente seja perfeito. Não existe essa possibilidade, não na forma. Na forma não é só no seu corpo, na forma, nessa dimensão terrena da carne, né, que na religião chama da carne, do mundo. Que mais? Nessa forma física, não somos capazes de manifestar a perfeição. Então vamos lá. A procrastinação é a paralisia por medo de errar. Quando você acredita que precisa fazer algo perfeitamente ou que pode ser julgado por falhar, o ego te convence a adiar. Percebe que é um mecanismo? Tem um mecanismo aí de adiamento, de procrastinação. Então, quando eu paraliso, é porque eu senti medo, porque eu acho que eu tenho que ser perfeita e eu tenho medo de falhar, então eu adio. A procrastinação, então, é uma forma de evitar o desconforto de se sentir imperfeito, mas no fundo é medo de olhar para a própria culpa inconsciente. Percebe aonde está a questão da culpa inconsciente? A culpa inconsciente é algo que todos nós sentimos o tempo todo. Aqui nesse caso, a culpa vem porque eu deixei de fazer algo que é importante para mim, né? Então, por exemplo, eu sou uma terapeuta, eu preciso comunicar o que eu faço para ganhar autoridade, para que as pessoas confiem e comprem, por exemplo, a minha mentoria, que é o meu produto, que é um produto caro, ou comprem um pacote de 10 sessões de psicoterapia. Mas para que a pessoa invista um valor alto do seu dinheiro, ela precisa entender o que eu faço. Ela precisa perceber que eu tenho autoridade. Não basta esfregar o meu diploma, o meu certificado na cara das pessoas, entende? Isso não funciona. Eu preciso trazer soluções práticas, entende? E eu preciso me comunicar com as pessoas, me comunicar nas redes sociais. Então, é imprescindível que eu esteja aqui comunicando. E eu sinto que eu sou capaz. Eu sei que eu posso estar aqui comunicando, mas por algum motivo que agora eu sei o que é, eu não faço. Eu não venho fazer isso. Então eu sinto culpa ao final do dia, todos os dias que eu não faço, eu me sinto culpada. Então eu adio. Cada vez mais eu adio. Então eu procrastino por procrastinar e vira assim uma roda de hamster. Você fica preso naquela roda, né, de não conseguir fazer o que precisa ser feito, de adiar, sentir culpa, procrastinar. Então, no fundo, a gente vai chegar, se você for dissecando essa crença, porque é um sistema de pensamento baseado em medo, escassez, culpa e separação, você vai chegar à questão da separação. Por que que eu preciso que as pessoas me amem, me valorizem? Por que eu preciso que o outro me aprove? Porque no fundo eu me sinto à parte daquela pessoa, ou seja, separada da pessoa. Eu não me vejo um único ser. Então eu preciso fazer algo perfeito para que o outro me aprove, me ame, me veja, me valorize. É daí que vem a necessidade do perfeccionismo, a necessidade de adiar os nossos sonhos. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto nos próximos vídeos. Eu quero trazer um pouco mais sobre o sistema de pensamento do ego e sobre o sistema de pensamento da unificação, para que a gente perceba que nós precisamos mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa forma de pensar para que a gente consiga mudar a nossa forma de ação no mundo, o nosso comportamento. E assim começarmos a manifestar de fato a vida que nós queremos ter. Esse é um convite para você. Meu nome é Luciana Luz, eu esqueci de me apresentar de novo quando eu começo a falar. Eu sou terapeuta, sou psicanalista,
Eu sou analista junguiana, contadora de histórias. Estou aqui abrindo meu coração, sendo vulnerável, contando para vocês um pouco da minha história. E eu venho aqui amanhã contar mais um pedacinho disso para vocês. Se você se identificou com algo que eu disse, se foi importante para você, se inscreva no canal para não ficar a parte das notificações, separado das notificações. Curta esse vídeo. E, por favor, compartilhe ele com alguém que você sabe que precisa começar a própria vida, começar a viver a vida dos sonhos. Para ter mais informações, eu tenho grupos de WhatsApp gratuito. Comenta aqui embaixo, quero entrar num grupo gratuito e venha estudar comigo. Um beijo no coração de vocês. Namastê, gratidão.